Senhor presidente, caros colegas parlamentares, obrigado, deputado Messias, pela gentileza. Eu quero lembrar que amanhã vem 2 ministros a essa casa. Ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e ministro Carlos Lupe, da Previdência Social. Aliás, do Trabalho. Vêm os 2 ministros aqui, ou será que vão fugir da raia? Será que vão prestar contas, de fato, ao Parlamento brasileiro? Porque o que nós estamos vendo hoje é uma roubalheira desenfreada do dinheiro dos aposentados, do dinheiro de quem contribuiu uma vida toda. E o Ministério da Justiça não viu? Carlos Lupe, que foi avisado há mais de um ano, nada fez? Que os 2 venham aqui realmente dar explicação para esse parlamento e não fujam da raia, porque tem muito a falar, a explicar, e principalmente não só a nós, deputados, mas depois a Justiça. Muito obrigado, deputado Marcel. Ícaro, feliz em ver o amigo aí presidindo a sessão. Presidente, o que você faria se você visse na rua uma senhora de 80 anos tendo a sua bolsa levada por um meliante? Você reagiria? Você anunciaria o assalto? Ou você pegaria o assaltante e colocaria ele para cuidar da previdência de todos os brasileiros? Hoje, quero trazer a ficha, um pedacinho da ficha do nosso ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele é investigado, senhor presidente, por peculato, lavagem de dinheiro, Caixa 2, sob suspeita de ter desviado 4 milhões de reais. Ele também é réu, presidente, por improbidade administrativa. Ele também já foi demitido do governo de Dilma Rousseff, porque ele cobrava propina para regularizar ONGs, dentre outros delitos menores. Este é o ministro de Lula que cuida da Previdência Social. Quem poderia imaginar que os idosos deste país seriam lesados por esse tipo de meliante? Mas não para por aí, senhor presidente. A imprensa noticiou que, durante o governo Lula, as entidades travestidas de sindicato, mas que na verdade são organizações criminosas compostas para roubar os velhinhos, tiveram, pasmem, 15 vezes reuniões com o governo Lula. De certo, para tratar, da divisão desse roubo feito contra os nossos aposentados. É um escárnio o que a gente vê nesse país. É uma vergonha. Idosos deixando de comprar medicamentos, de complementar a sua mesa, de comprar uma roupinha melhor, de pagar a conta de luz, de quitar a conta de água, para o dinheiro e para o bolso de marginais travestidos de sindicalistas. Dentre estes sindicatos, para surpresa de um total de 0% dos brasileiros, nós temos como dirigente o irmão do presidente Lula, que aos 83 anos, não criou sequer um pingo de empatia pelo próximo e continua participando desse sindicato que embolsou mais de 100 milhões só no sindicato dele, tirados dos aposentados. Tem gente que vota em bandido. Eu não voto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, o Brasil encara nessas últimas semanas inúmeros escândalos. O governo federal está praticamente embebido em lamas, né? Ele está enlamaçado totalmente. Por quê? A lama por todos os lados nessa administração, senhor presidente. Veja só, né? Em menos de 2 semanas aí, nós tivemos aí inúmeros escândalos. A fraude do INSS. Imagine Vossa Excelência, um monte de velhinhos, pessoas que trabalharam, pagaram sua contribuição, tendo o seu dinheiro roubado,
numa cifra aí astronômica na casa de bilhões. E parece que não se faz nada. O que nos deixa triste, senhor presidente, é saber que nós temos um ministro que cuida só da Previdência Social. E esse ministro viu tudo isso, testemunhou tudo isso, viu a Polícia Federal bater em cima disso, e esse ministro ainda faz parte do governo. Até quando o governo Lula vai manter esse tipo de profissional frente a essas pastas? Nós temos agora também, senhor presidente, um contrato que foi fechado pelo governo Lula de 328 milhões de reais, com uma empresa que também é alvo da Polícia Federal. E pasme, olha o nome dessa empresa, Esplanada Serviço. Sabe por que ela é investigada? Ela é investigada por suspeita nas fraudes em licitações. E se fechou um contrato aí, ó, na casa dos 330 milhões de reais. E aqui, senhor presidente, mais um escândalo, né? Agora, né, batendo na porta da Casa Civil do governo Lula, né, onde aí implicam até mesmo o ministro Rui Costa, onde a PF coloca ali, né, uma investigação revelando o escândalo dos respiradores lá no Nordeste. A notícia, ela dá conta da compra de respiradores chinês. E a PF revela, senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, vocês que nos ouvem pela Rádio Assembleia, pela Rádio Câmara, aqui revela que o dinheiro comprou carros, pagou conta de cartão de crédito e até mensalidade escolar. Será que esse ministro também será exonerado ou continuará no cargo? Realmente são perguntas que precisam ser respondidas. Afinal, o Brasil e o governo Lula virou o governo dos escândalos. E não sou eu que estou falando, viu? Está em todos os noticiários e periódicos que estão sendo aí divulgados no Brasil. Peço a Vossa Excelência que também coloque o nosso discurso na Voz do Brasil no meio de comunicação. Amigo não é aquele que concorda com tudo. Amigo é aquele que, embora discordando, está ao lado do outro nos momentos mais difíceis. Deputado Fraga, Alberto Fraga, eu tive a coragem de, nessa tribuna, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, de falar algumas coisas que incomodaram, mas de ter coragem de alertar o presidente Bolsonaro. Alertei o presidente Bolsonaro quando ele erroneamente assinou a tal Carta de Pacificação à Nação. Estive ao lado de Bolsonaro quando houve o fatídico assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, covardemente assassinado por um dito eleitor de Bolsonaro, e a imprensa estava tentando covardemente associar Bolsonaro àquele assassinato. Quando os caminhoneiros pararam Brasília para pedir para que Bolsonaro agisse e fizesse alguma coisa, eu estava lá de madrugada acalmando esses caminhoneiros, esses patriotas, e pedindo a eles que continuassem confiando no presidente Bolsonaro. Quando o primeiro turno terminou, eu já reeleito deputado federal, não me acomodei. Fui ao presidente Bolsonaro e disse: Bolsonaro, 40% da igreja evangélica do Nordeste votou em Lula. Eu tenho que ir para lá, falar com o meu povo. E lá eu fui. Fui ameaçado, não pude entrar no Piauí, por exemplo, mas fui com coragem porque sabia que estava defendendo a minha pátria. Não me arrependo em nenhum momento. Mesmo quando tive a minha casa invadida pela Polícia Federal, apenas pelo fato de ser vice-líder do governo Bolsonaro e ter ficado 2 anos sem direito à rede social. Fiz uma disputa à reeleição sem direito a dizer que eu era candidato pela rede social. Mas eu não me arrependo de nada disso. Ninguém vai apagar a minha história de guerra ao lado deste grande patriota Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho certeza de que combatemos o bom combate e vamos continuar combatendo. Podemos até divergir, mas nunca abrir mão do maior líder da direita desse país.
Jair Messias Bolsonaro.